De fato, João Maria não tem grande capacidade para o estudo, mas ele é santo, e a graça de Deus suprirá o resto. Essa foi a sustentação do seu diretor espiritual, padre Charles Ballet, o único que se levantou favorável à sua ordenação quando todos os outros examinadores diziam: ele não tem condições. Então ordenaram ele e mandaram para a cidadezinha de Ars, uma cidadezinha de 230 habitantes, no meio do nada, na França, né? Uma cidade que a fé estava destruída, porque era o período pós-Revolução Francesa. Então ele começa a vida ali paroquial, celebrava a missa de madrugada e ficava em adoração até o meio-dia. Aos poucos, a população de Ars toda se achegou até ele. O clero, reis vinham até ele. E o demônio veio até ele e falou: patife, comedor de batatas. Se tivesse 3 sacerdotes como você, o meu reino estaria perdido. Não é preciso grandes estudos, é preciso um coração indiviso para agradar a Deus. E é o que nos fala Jesus hoje no Evangelho, quando os fariseus chegam até os seus discípulos e falam, né, que estão decepcionados. Né? Está em Mateus 15, de 1 a 2, e depois de 10 a 14. Né? De 1 a 2 vai dizer: alguns fariseus e escribas de Jerusalém vieram um dia ter com Jesus e disseram: por que transgredes teus discípulos a tradição dos antigos? Nem mesmo lavam as mãos antes de comer? E aí Jesus reúne os seus assistentes e diz: ouvi e compreendei. É muito sério o que ele vai falar. Por isso ele fala: ouvi e compreendei. Não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai dele. Eis o que mancha o homem. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram-lhe: sabe que os fariseus se escandalizaram com as palavras que ouviram? Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada pela raiz. Deixai os cegos deixai os cegos e guiais cegos. Ora, se um cego conduz outro, tombarão ambos na mesma vala. Esse é o ensinamento de Jesus a respeito disso. E hoje é dia que a igreja celebra São João Maria Vianney. Ele era considerado burro, por quê? Porque na época da Revolução Francesa, se você quisesse ser sacerdote, bispo, fazer parte do clero, você teria que ser um sacerdote conjurado. O que era ser conjurado? Conjurado era mais ou menos o que acontece hoje na Rússia. A igreja ortodoxa da Rússia, ela obedece ao Putin. A igreja anglicana da Inglaterra obedece ao rei Charles, e assim por diante. E a família de Vianney não aceitava isso. Por exemplo, no Brasil, por muito tempo, se você quisesse ser um sacerdote antes da internet, você teria que fazer parte do grupinho da CNBB e replicar aquilo que a CNBB queria que você falasse sobre teologia da libertação. Graças a Deus, nós vemos muitos desses grandes nomes hoje se esfacelando, e hoje está acontecendo justamente o contrário. Por quê? Porque a internet tem levado a verdadeira sabedoria. Né? Nós vemos aqui as obras da minha biblioteca católica trazendo a vida de grandes santos. Nós vemos, por exemplo, ministérios como o padre Paulo Ricardo e tantos outros. Estou citando aqui padre Paulo Ricardo porque foi o primeiro que abriu, né, a minha mente para isso. Mas a internet hoje está cheia de bons exemplos de pessoas que vêm trazendo a verdade. Infelizmente, naquela época, os judeus, porque se achavam a raça escolhida, pegaram aqueles 10 mandamentos e transformaram em tradição. Tudo era tradição. Então, aqueles 613, 14 preceitos era tradição. E, infelizmente, se nós olharmos hoje para nossos irmãos judeus, praticamente não existe mais vida religiosa ali. Só existe a tradição. Foi se deixando de lado. Nós somos o plano B de Deus que se tornou o plano A. E nós temos que levar adiante tudo isso que nós recebemos de Deus, mostrando sempre que é muito mais importante a misericórdia do que o sacrifício. Sem querer diminuir a questão do sacrifício, mas a misericórdia, o amor de Deus deve estar sempre em primeiro lugar. Amar a Deus e não aos preceitos que a gente acha que vai agradar a Deus. Deus te abençoe.